Falando nisso, o Zagalo tá vivo? Tá. Tá na O capa velho- da gaita. O Mas velho lobo nunca morrerá. Vocês vão ter que engolir ele ainda. Enquanto ninguém engolir o Zagalo, ele não vai morrer, cara. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema mais mole, Bloom, de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Luciano Chossar, boa noite. o Vitor Viana Boa noite. e o André Barcelos. Boa noite. Pulei Esqueceu André. meu nome? Não, eu Por pulei isso que pra tu ver falou. se você tava esperto, se tava porque prestando atenção. Pulou a rodada. É porque eu fiz uma cara pro Thiago também, que não ajudou. Nesse programa a gente vai falar sobre o filme A Grande Jogada, Molly's Game, primeiro filme dirigido pelo Aaron Sorkin, que é um notável roteirista, ganhou Oscar por A Rede Social, um filme que a gente fez aqui no podcast? Rede Social? Acho que não. Não? Mas todo mundo aqui viu e, sei lá, a gente conversou a respeito em casa. Veio junto com o meu aparelho de DVD. Né? Ah, perfeito. Pois é, o primeiro filme dirigido pelo Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, ele Considerável. um roteirista muito famoso por seus diálogos rápidos e incisivos e grandes discursos. Ele tem algumas séries de TV também. Eu vou fazer aqui... Porra, tu leu a Wikipédia? Eu também li isso na Wikipédia. Filha da puta. Desmascarou o Thiago. Pô, André. Não corta, hein? Não, nunca corto. Não há cortes no A Conversação. Nem nessa brevíssima sinopse que eu vou fazer do filme A Grande Jogada. Ele acompanha esse personagem interpretado pela Jessica Chastain, chamado Molly Bloom, que escreveu um livro sobre a vida dela. Ela era uma aspirante a entrar nas Olimpíadas com esqui estilo livre. Sofreu um acidente, não conseguiu e foi para Los Angeles passar um tempo antes de entrar na escola de Direito. Lá ela conheceu um cara com quem ela começou a trabalhar de assistente. E o cara organizava essa noite de pôquer com celebridade e pessoas muito ricas. Só para entrar no jogo você tinha que levar $100 mil. E ela passou a realmente organizar e receber gorjetas e tomar conta do jogo. Esse cara, pra quem ela trabalhava, acabou sendo meio sacana com ela, e aí ela mudou o jogo pra outro lugar, e aí manteve a mesma clientela, e... Enfim, ela acabou tendo que levar o jogo eventualmente pra Nova York por causa de problemas. No meio disso, pessoas que ela veio descobrir depois que eram conectadas à máfia russa entram no jogo. Acaba entrando um informante do FBI no meio e acaba... O jogo de poker, o FBI dá uma batida lá e leva o dinheiro dela, prende todo mundo. Tudo isso é contado em flashback, porque o tempo presente do filme é ela tendo que encarar um processo que o governo está colocando sobre ela e sobre toda a máfia russa, que houve uma grande apreensão de muitas figuras envolvidas nisso. E ela tá com esse advogado, que é o Charles Jaffe, tentando primeiro convencer ele a advogar pra ela e depois tentando convencer ela que ela é uma boa pessoa. Ela não sabe nada da máfia, ela só estava no jogo, organizando o jogo, e as pessoas estavam lá e ela não tinha muita noção disso. E o filme vai meio que contando esse presente e esse passado e aos poucos revelando como ela realmente estava envolvida nas coisas, que é muito pouco, e que de fato ela era uma pessoa que não estava envolvida com crimes sérios, a não ser eventualmente usar drogas e ficar envolvida, pegar um pouquinho de dinheiro do Comissão, jogo, né? comissão do poker. E aí tem também um pouco de um drama com o pai dela. O pai dela é um psicólogo, Que é né? psicólogo.
E que aí tem meio pro final ele aparece um pouco do nada. Pra mim, acho que é a parte mais um pouco fraca e forçada do filme. E aí ele expõe as motivações secretas do inconsciente dela porque ela é uma pessoa feita pra fazer sucesso em tudo, e ela escolhe fazer sucesso numa coisa meio legalmente obscura. Sucinto o suficiente? Faltou alguma coisa? Conseguiu ser rápido. Eu acho que dá então para começar talvez a conversa a partir dessa relação com o pai, talvez, porque não é isso que ele fala para ela, assim, né? O motivo que ele coloca para ela chegar a esse ponto é da relação conflituosa com ele, assim, né? E que ela sabe que ele traía a mãe dela, ele sabe que ela sabia, e isso faz com que ele tenha uma postura que parece diferente da que ele tem com os irmãos dela, e parece que ele não gosta dela, enfim. Os irmãos dela E são isso todos faz com o que ele bem-sucedidos diz também. é que ela acaba traduzindo isso depois como um desejo de confrontar homens fortes, assim. Que seria a repetição do que seria a representação dele, assim, né? Repetir esse confronto com o pai, assim. Que o objetivo dela era ter poder sobre homens poderosos, né? Mas em seguida ele fala que ele falou isso só pra provocar ela, que a verdade era a coisa da traição mesmo. É uma coisa bem psicanalítica, um pouco até estereótipo da parada, eu acho, mas... Sim. E que é meio tematizado um pouco, porque ele brinca assim, tipo, vamos fazer uma sessão de 3 anos de terapia em 3 minutos, né? E, aí, tipo... e eu falei que, assim, é uma coisa que aparece meio do nada no filme, mas tem essa coisa de relação pai e filha é tematizada ao longo do filme, tanto nos flashbacks dela, quanto na relação do advogado dela com a filha. Então, não é uma coisa completamente fora do universo do filme. Mas eu não sei. É um ponto que, inclusive, aproxima ela do advogado, de certa forma, né? Sim. Eles fazem uma espécie de embate de somos íntegros o suficiente para ter essa parceria no tribunal, eu sou mais íntegro também. E aí ter a filha e ele pegar duro com a filha é um ponto positivo na visão dela, né? Porque o pai dela pegava duro com ela e fazia dela uma pessoa melhor, em potencial bem-sucedida, assim. Sim. Um detalhe que eu acho que a gente poderia só resgatar, que é importante, é que é uma adaptação mais ou menos, né? Porque o livro não conta a parte dos bastidores de tribunal. O livro foi escrito meio que antes de ir pra corte. Sim. E aí o Aaron Sorkin pega isso e junta mais ou menos com o que aconteceu após a publicação do filme, do livro, né? E que é bastante semelhante à estrutura A Rede Social também, que é também tem um conflito tribunal. E eu acho que isso é um pouco que motiva até talvez a estrutura do filme, assim, né? De ser o advogado lendo o livro dela. O filme se articular em 2 tempos diferentes. Um que é a narrativa do livro e um que é o julgamento, e o advogado tá lendo o livro, e até tem uma brincadeira de quando ele aceita pegar o caso dela, de fato ser o advogado dela, ele até brinca que queria continuar lendo o livro. Enfim, uma piada meio... Mas articula um pouco esses 2 tempos por aí, assim, né? Através da leitura dele. O Aaron Sorkin trabalha bastante com adaptação. Tanto esse filme, A Rede Social, o Steve Jobs também, se não me engano, é a adaptação de um livro. E é interessante que ele faz esse jogo de... Não é só o livro que eu tô adaptando, tem mais coisa, né? Ele... e acho que também tem uma coisa que é presente nesse filme, que é a forma do diálogo como ele escreve, que é muito característica, não tanto caricata, eu acho ainda. Acho que funciona para os tipos de história que ele tem escrito, mas conta como é que é o diálogo. É sempre rápido e uma pessoa querendo ganhar uma coisa em cima da outra. E invariavelmente tem umas referências pop no meio, só pra fazer uma piadinha. Costumam ser inteligentes também. Geralmente é um pensamento muito rápido e real, de tão rápido que é. Ninguém nunca conversa assim na vida real. Nisso ele consegue
de uma forma literária, mas dinâmica, trazer mais informação do que usar cenas e imagens, às vezes. Tem uma riqueza, às vezes. Apesar de que, sendo ele diretor agora, há uma espécie de casamento entre a montagem e o diálogo, às vezes, ou a narração em off mais, assim, né? De ser uma coisa super dinâmica em alguns momentos, mostrando como é que é a dinâmica do poker, ou os bastidores da partida ali e tal, né? Você tocou num ponto também que chama bastante atenção nesse filme, que tem uma narração que presumidamente é a narração do livro, dá a entender, que é bastante seca. Eu acho que ela não fala tanto assim do que os personagens estão pensando e vivendo, ela está mais sendo descritiva do negócio. Ela não fala o que ela está pensando e sentindo também, isso é um detalhe importante, assim, ela descritiva. Ela é bem descritiva. Bem descritiva. Né? Mas que às vezes eu acho um pouco demais, sabe? Eu sei que tem muita informação nesse filme pra ser dada, mas às vezes eu acho... podia mostrar um pouco mais. Às vezes a narração eu acho excessiva. Ela é esperta, assim, como os diálogos são, às vezes, mas... Não sei o que vocês pensam. É engraçado, porque é isso. Essa capacidade de colocar as coisas com essa agilidade, ela ao mesmo tempo consegue fazer um filme... Ela consegue fazer o filme ter só 2h30, sei lá, 2h20. E ao mesmo tempo ele tem 2h20 e mesmo assim ele não é tão longo, né? Tipo, é um filme que deveria ser mais longo pela quantidade de coisa que ele tem, um pouco. Mas ele até que corre bem, assim. Não sei se vocês sentiram isso, mas eu achei um filme ágil, assim. Não é um filme cansativo, sei lá. Apesar de ser meio longo, não sei. Ali em Nova York eu sinto que dá um pouco de baixada de energia pra mim, mas eu acho que é muito difícil manter o ritmo que ele tem por 2 horas, de qualquer forma, assim. Mas eu senti um pouco a duração do filme, assim, no final. Eu concordo que ali em Nova York começa, tipo... A gente ainda não chegou nos russos, vamos logo com isso, ainda vai um tempo, tem negócio com a máfia italiana, ela apanha e até chegar no... É engraçado, porque toda essa parte daí que ela já tem a cena que ela apanha, a cena com o pai, isso já é um registro meio diferente do resto do filme, assim, não sei se... Mas já fica diferente e perde um pouco do ritmo mesmo, né? São cenas piores pra mim, assim, essa do cara invadindo apartamento, a cena do pai ali no parque e tal. Apesar de ser interessante por um lado mais intelectual, ela é interessante pra mim de um jeito mais de cinema, assim, sei lá. Eu sinto que o problema é que ele fazendo um trocadilho, uma aposta alta. Ele começa muito frenético. Parece que vai ser um filme assim que tu, caralho, eu quero mais, e não tem como manter isso assim, né? E é contra o que é a ordem natural de uma narrativa, de ficar mais tenso no final, né? Ele dá uma distensão no final, assim. Sim, o clímax do filme é um pouco desanimador, assim, não é uma grande surpresa. Eu até acho que é um pouco de problema... Toda a parte dos advogados, a questão toda para eles é conseguirem encarar a mole com uma pessoa não envolvida com crimes violentos e coisa. O resto do filme tá mostrando isso pra gente. A gente já sabe isso faz muito tempo, sabe? É verdade. Não tem essa compactuação com desvendar quem ela realmente é. A gente já viu. Que era uma coisa que era muito legal no rede social, por exemplo. Que você terminou o filme e você ainda não sabe se o Zuckerberg é um filho da puta ou não, né? Unidimensional demais, eu acho. Sim, porque daí nesse caso sobre o que é o filme, assim, né? O que nos prende na narrativa, o que tá em jogo. É saber onde essa doideira vai dar. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, com a ascensão e queda de Molly Bloom, assim, né? Falando de um jeito mais grosseiro, mas acho que um pouco é isso. E aí toda essa parte final meio que já acabou, né? Como o Thiago falou, a gente já sabe que ela faz de tudo para não envolver os inocentes e não era ligada com os criminosos
pesados, assim, sei lá. Realmente, isso é bem apontado, eu acho. Desde o começo, né? Desde o começo do filme ela faz questão de, tipo, não quero falar nisso porque algumas pessoas vão se prejudicar, né? E não sei, isso não desce pra mim muito bem também, porque é uma coisa assim, ela é boa, né? O filme quer dizer que ela é boa, mas fica... No meio dessa maluquice toda fica meio piegas de um jeito esquisito, assim, pra mim. Eu acho quando que ela fala, é o meu único nome, é tudo que eu posso defender. Sim, eu acho que pro assim, final ele vai ficando cada vez mais piegas. Tem um pouco a ver essa coisa. Até a cena que ela apanha, porra, é uma cena super violenta, assim, terrível. Mas é piegas no fim, assim, sabe? Já tá com essa outro tom do filme, tipo, porra, mas ela é tão boa, ela sabe, né? Tipo... Uma coisa que eu destaquei pra vocês antes e que eu acho que é legal falar parece ter um padrão do que o Aaron Sorkin gosta como história, que é a questão do bastidor, né? Assim, existe uma coisa que é mainstream e que é importante e o que interessa a ele é o subterrâneo disso, né? Como é feito, a coisa do público. O West Wing é isso, é tipo os corredores da Casa Branca, o Sunset Strip, o Studio 61 Sunset Strip é um programa de TV em que a gente vê os bastidores do programa de TV acontecendo. Newsroom é sobre o jornal. Facebook, sobre a rede social. Newsroom é sobre o jornal. E esse não é tanto... assim, uma coisa de fora, o funcionamento de uma coisa que é de fora, mas é o funcionamento de uma coisa obscura das celebridades. Então é mais ou menos a mesma lógica, assim. Né? Sim, e ao mesmo tempo a personagem que tá muito dentro e tá muito fora ao mesmo tempo, né? Ela tá muito dentro na coisa técnica, mas digamos ao mesmo tempo ela tá muito fora no termo do sistema que tá ali por trás, né? De, tipo... Ela orbita essas celebridades, essas pessoas com muita grana, mas ela é só parte do entretenimento delas ali, né? Ela tenta fazer a coisa do jeito mais certo possível, apesar de saber que tem crimes sendo cometidos ali, tem, enfim, né, o lance das drogas que aparece depois. Que eu acho até interessante como aparece, né? Porque realmente, conforme eu ia vendo o filme, tipo, tu vê que chega uma hora que tem uma cena que ela já tá naquele quarto, ó, que tá amanhecendo, anoitecendo, amanhecendo, e tipo, pô, como é que ela tá acordada tanto tempo, né? E aí, nesse momento, alguém pergunta, tipo, tá, mas como é que tu fazia isso sem usar drogas? Ela, não, eu usava drogas. Mas é engraçado, eu acho interessante como o filme também sabe medir esse tipo de informação, assim, né? Essa sequência que tu lembrou agora que ela passa muito tempo acordada é a do Harlan, né? Do cara que é um bom jogador de pôquer e que... perde o controle. Acha que tá vendo uma coisa no adversário dele e o adversário é tão ruim que consegue enganar porque todos os sinais que ele lia não são os sinais porque é de alguém que não sabe jogar pôquer, assim. Enfim, tem essa segunda parte o roteiro é todo direcionado para mostrar alguns personagens periféricos, assim, né? Esse cara, o Harlan, o cara que é apaixonado por ela então não é curioso mesmo que o filme tem toda uma quantidade de informações para dar sobre uma personagem central, mas ao mesmo tempo ele se dá o luxo de se desviar para outras personagens que estão, sei lá, na narrativa do livro dela, que ela está contando sobre as pessoas que ela conheceu. Mas por que isso interessa pro filme, assim, né? E daí tem isso que tu fala do interesse do Sorkin, desses bastidores, assim. Eu não conheço outras coisas, eu vi a rede social, mas pensando agora nesse filme, tudo bem, é nos bastidores, é talvez sobre um pouco a intimidade de pessoas que aparecem superficialmente e ele entra no subterrâneo da coisa, mas ao mesmo tempo o filme é super acelerado, né? Não é um filme que tem uma densidade de não é nesse sentido, né? Assim. E por outro lado tem isso, assim, né? Porque não é tanto para investigar a psique ou a personalidade de uma pessoa que é estrela, mas sim o fervor por trás
coisa que aparece, assim, sabe? É mais um buzz, assim. Mas eu gosto muito desses desvios, na verdade. Assim, esse personagem do Harlan eu acho uma das coisas boas. Eu gosto dele também. E é massa porque é um jeito de incluir o jogo do poker na narrativa. Entender a lógica do jogo e por que o que pode acontecer no jogo que faz dele tão emocionante. Assim. E não é completamente gratuito pra história, não. Revela muito, explica coisas importantes pra você entender essa situação do Harlan, por exemplo, de que ela tenta ajudar os caras, sabe? E que o Player X, tipo, faz aquele negócio de assumir a dívida do cara e tá, tipo, não é... porque no final o Player X acaba destruindo o jogo dela, né? Então tem um embate entre ela e o Player X ali, e isso é um Sim. E o cara que é apaixonado por ela é o informante. É o cara que oferece a possibilidade dela com os russos, né, também. Sim, e é o informante que vai levar a batida que acaba fazendo ela sair do jogo. Sim. No fim das contas. E tem o Bad Brad também, que é o cara que primeiro o governo chega e que fala os nomes, que são os únicos nomes que ela menciona no livro, por exemplo. E também é o Harlan também é meio que o tipo de personagem que ela não quer... Tipo, tem uma coisa importante nas decisões dela do filme, né? Por que ela não quer revelar quem são essas pessoas que não foram citadas ainda, né? Porque, sei lá, pra ela são pessoas inocentes de alguma forma, né? Tipo, o Harlan é um dos personagens que faz a gente comprar essa ideia um pouco, né? O cara que se perde ali jogando, faz um monte de cagada, mas no fim ele é um cara que não tem por que ser envolvido num processo, sei lá. E mostra o quão o jogo é perigoso, né? Também ali, que o cara ia se casar e não vai pro casamento e perde $1 milhão. Assim. É aniversário da mulher dele. Aniversário, isso. Mas tudo isso, se a gente for entrar nisso, tipo... Ela não é uma boa pessoa de começo, porque, sei lá, ela tá abusando de pessoas que são, obviamente, viciadas no jogo e tal, né? Sim. Tem tudo isso que é meio até superficial no Sim, ela nunca impede filme. ninguém de jogar, exatamente. O que mostra o... Que ela é uma jogadora, né? Ela também é. Ela é uma jogadora, assim, desde o início. Ela é uma esportista... Sim, ela tem a coisa da vitória do esporte. Ela é viciada também. Mas então daria pra dizer assim, sei lá, se o filme é interessante, talvez seja por esse dinamismo de tu ter uma personagem central, mas não é exatamente explorar a psique dessa personagem, mas de partir dessa personagem central pra abrir um panorama sobre o universo do jogo de pôquer ali, de repente, eu acho que talvez isso é interessante no filme mesmo. Sim. E o poker sendo um avatar mais do que seria um jogo de poder ou o risco máximo que tu pode ter numa situação, assim, porque o pessoal não joga poker porque gosta de carta, joga poker porque tem o risco de perder $1 milhão e pode ganhar 2 milhões, assim, então não é também nem pelo dinheiro, é pelo risco mesmo, né? É a coisa do vício da adrenalina, assim. Ou como o personagem do Michael Cera, o Player X, que na realidade supostamente é o Tobey Maguire, incrivelmente. Diz que é pra destruir vidas. Um bom moço como o Tobey Maguire, né? Quem diria? Quem diria? Aliás, achei uma escolha boa o Michael Cera pra fazer o Tobey Maguire, assim, mesmo tipo, digamos. Assim. Um pouco mais tolo até, o que é melhor ainda. É muito boa a escolha dele, porque você olha pra ele e você é bobo, né? Você não é uma pessoa que dá medo em ninguém. Mas, tipo, ele é foda. Sim, ele manda bem. Acho que nos e-mails, alguma coisa, acho que o André falou alguma coisa. Acho que preciso rever, porque é muita informação esse filme e tal. Falei, acho. O Vitor falou. E eu acho que todas as coisas que eu vejo do Aaron Sorkin, chega um momento que eu acho que eu preciso pausar assim. Pera, eu acho que eu tô confuso. Acho que tem. Eu preciso organizar. Acho que é muita coisa. Sim. Acho que às vezes ele peca demais pelo excesso de pequenos detalhes. Mas será que isso não é feito pra deixar justamente o espectador também, meio perdido na bagunça, assim? Né? Até porque é muita coisa, dependendo de onde você tá vendo o filme, se a legenda tá traduzida de uma maneira meio ruim, tipo,
você não vai entender as expressões americanizadas, as paradas que Sim. são meio... Sim, e não é só a quantidade de informação, mas até os diálogos, eles não são diretos, né? São uns rodeios, assim, em torno de um assunto, sei lá, a conversa dela com o advogado, por que ele talvez não queira defender ela, e é todo um jogo de pergunta e resposta que eles não estão tratando, ele não tá falando claramente, assim, ele pergunta, mas não tá fora dos códigos do poker você revelar os nomes, então tem toda uma coisa de honestidade, daí lá na frente é que, bom, enfim... Mas isso da quantidade da velocidade, de, sei lá, de deixar o espectador confuso, eu acho que isso não teria interesse se os atores não fossem bons também. Eu acho que a coisa é que os atores são bons, assim, né? Bons, sim. Acho que o valor do filme talvez esteja aí, assim. Porque é tudo muito rápido, né? O que tem de trabalho aí nesse filme, assim? Tem um bom trabalho de direção de arte, assim, os ambientes são muito bem construídos, mas Bom acho que a coisa... Não, assim... De construir o universo, assim, né? A mera progressão das salas de pôquer é muito massa, assim. Vai de um boteco por um hotel para uma sala que obviamente vão ter mafiosos aqui, tipo, umas madeiras, umas paradas, é legal. Mas eu acho que o principal é a capacidade dos atores de entrarem nesse ritmo, assim. Sim, que não é mole, né? O ator do The Wire é muito bom. Eu vi uma entrevista com Aaron Sorkin num desses programas de talk show. E aí ele fala que ele foi conversar com alguns diretores para ajudar ele a fazer o filme, porque era o primeiro filme dele. Uhum. E aí a primeira pergunta que ele fez, e foi pro David Fincher, foi: quando é que eu faço os atores respirarem no meu diálogo? Porque é... Malucão, hein? Porra. É foda. Sim. Subiu no meu conceito. Não, porque, tipo, não tem respiro, né? Assim, tipo... Ele virou a presa da própria caça, assim, né? Que ele sempre fez roteiros difíceis de trabalhar pros diretores e agora ele tá tendo que trabalhar com o roteiro dele, assim. Sim. E tem o lance até que assistindo o filme eu pensava, tipo, pô, mas tem cara de... Eu não sei, né? Tá, tu já sabe que o cara é um roteirista, mas tu pensa, pô, tem cara de filme de roteirista, né? Tipo, além dessa agilidade dos diálogos, eles são muito... espertos, assim, né? Tipo, referências literárias e tal. Né? Tem isso. Muitas referências literárias. Até o cara lá, o bêbado que gosta dela, que é o informante, ele fala, ele sempre começava o diálogo como se estivesse dando um título de um romance policial, né? Isso é engraçado, cara. Sim, é engraçado e não faz nenhum sentido ao mesmo tempo, né? Muito cara que gosta de escrever, assim, que botou aquilo ali, assim. Levou um tiro no rio. Mas o que vocês diriam da primeira direção dele, já que tu destacou a direção de arte e de uma maneira negativa, talvez não destacando a direção, assim? Não é... Bom, não é o tipo de filme que me interessa, assim, essa velocidade geralmente, não sei, pra mim passa, assim, mas eu acho que o filme se monta bem, cara. Acho que é um bom primeiro filme, com certeza. Com certeza. Mas e o Howard Hawks? Não é que me interessa exatamente. Oi? E o Howard Hawks? O que tem? Que o Luciano até chegou a comentar, né? Sobre Jejum de Amor, His Girl Friday. Pra mim tem... Tá a grande referência. Assim, foi um muito bem apontado, assim. Quando eu vi His Girl Friday, eu fiquei de cara com a velocidade e a esperteza dos diálogos, né? Sim. Tipo, pessoas em pé entre uma cena e outra. O filme é quase entre cenas, assim, porque são sempre pessoas indo fazer uma coisa e outra e conversando muito rápido. Sim. E a personagem feminina também, tipo... É o Cary Grant Não lembro a personagem. Não lembro o nome dela agora também. Mas é menos famosa, assim.
Mas é uma personagem muito forte, a dela também, assim, sempre a altura dele, assim, né? Tipo, botando ele abaixo, na verdade, assim, né? Sempre superando a força dele, apesar deles terminarem juntos no final, né? Rosalind Russell. Rosalind Russell, isso. O His Girl Friday é tipo um filme mítico nesse sentido, né? Porque o Tarantino também se escora nele em muitos momentos, assim. É um filme que abriu esse subgênero de diálogos espertos no cinema. E ele é de que ano mesmo? 30 e poucos. Então, assim... 40. 40, Cinema sonoro se experimentando, assim, né? É muito difícil, eu lembro assim de ver e, porra, é muito difícil tu dirigir um filme desse, na verdade, assim. Tu manter essa dinâmica de fala, assim, numa cena, por mais que o filme talvez acabe explorando talvez outras coisas que a gente admire mais no cinema, até mais do que, enfim, outras ideias a partir de planos mais, assim. É difícil, cara, muito difícil manter uma dinâmica de fala, de diálogo dessa, assim. Sim. Acho que por isso ele tem tido tanto sucesso na TV, fazendo séries, assim, porque é um meio mais voltado pra você ouvir às vezes e não ficar tanto prestando atenção, né? Que a imagem acaba interessando menos. Às vezes sendo menos importante, mas eu acredito que pelo menos os filmes que ele escreveu cabem bem em 2 horas e tem funcionado. Esse eu acho que talvez ele pecou um pouco pelo excesso no final das contas, sabe? Talvez cortar um pouquinho ali, um pouquinho aqui poderia tornar o filme menos cansativo 1 hora. Mas eu concordo que o filme é cansativo, mas eu tenho a impressão que é um erro conceitual, na verdade. É uma aposta mal feita dele. Porque a história do jogo de pôquer é muito mais interessante do que a história da Molly Bloom no julgamento. Como o desfecho se dá, inclusive. Assim. Sim. E é o final do filme. O final do filme deveria ser melhor do que o começo do filme, entendeu? E o começo do filme é melhor. O jogo de pôquer crescendo ali é que é o massa do filme, né? Que aí ela fala que ela vai ser culpada, daí recebe uma pena leve, e aí tu olha assim, tá, e aí, o que aconteceu, assim, né? Tipo... Sim. O filme termina com ela, tá, o que eu faço agora? Esse é o... Você sai do filme com isso. Sim, não vou conseguir ter um emprego, não sei o quê, tô devendo não sei quanto. E aí depois nessas pesquisas também, tipo, parece que na real a multa dela não é $250 mil, é tipo... $1.000, ou sei lá. É tipo muito menos, assim, $10 mil, sei lá. É dinheiro, mas é muito menos do que o que tá no filme, parece. Acho que talvez a gente nem tenha deixado isso claro. Ela é baseada em fatos reais, ela escreveu de fato o livro, ela fez tudo isso. Sim. Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio estavam jogando. Matt Damon, Ben Affleck. Gêmeas Olsen, tudo. Né? Nelly, o rapper. Isso eu não sabia. Sim, parece que sim. Mas assim, teria isso, então, que tu vê um problema quase estrutural de o começo é mais interessante porque é mais interessante o jogo de pôquer do que a personagem. Sim. E como é que vocês veem essa estrutura, assim, de ser a narrativa do livro junto com o julgamento, assim, esse vai e vem, às vezes... Respondendo a minha própria pergunta primeiro. Às vezes eu tenho a impressão de que ela começa a contar alguma coisa, eu acho que principalmente eu notei isso vendo hoje, a segunda vez, em relação ao Harlan. Acho que ela começa a falar do Harlan e daí ela desvia para outra coisa para depois tu entender o que aconteceu com o Harlan. Acho que alguma desses desvios assim que eu tenho a impressão de que passa muito tempo a narrativa do livro até tu entender o que isso tem a ver com o julgamento depois, assim. E isso meio que se perde às vezes. Eu tive um pouco essa impressão de que eu estava entendendo algumas ligações só na segunda vez. Isso, também, claro, pode ser um problema do espectador e eu, na primeira vez também não vi com muito cuidado. Mas eu também senti isso, assim, muitas coisas também só fui entender da segunda vez. Sim, com certeza.
Mas eu não sei o quanto isso é um problema também, porque... Porque daí volta na coisa... Assim, talvez a coisa fique intelectualmente mais clara, mas será que a gente já não intui isso daí quando chega no final e tudo já foi passado? Sim, o interesse do filme não precisa só estar aí, né? Tu entender a trama, assim. Tem outras coisas que tu pode valorizar e tal, mas... É de se desvalorizar, talvez, isso como um problema, de repente? Não sei. Sim. Ao mesmo tempo que talvez seja meio estranho, eu não entendo muito bem aquele momento decisivo dela, que ela escolhe ser o esqui, assim, aquele momento que ela sofre o acidente e tal. Eu acho que talvez seja porque ela poderia virar uma atleta olímpica e aí ela acabou caindo nesse jogo, né? Mas... Que ela escolhe o quê? Eu não entendi. Que momento Por que o momento do esqui é tão decisivo, né? Mas pro filme, assim... Pensando agora, eu meio que concluí que é porque ela poderia ter só sido uma atleta olímpica. Não, ela fala em um momento que o plano era ganhar e depois ir para a faculdade de Direito. E depois abrir uma startup. E daí eu acho que quando ela nesse acidente ela perde, daí ela fala que quer dar um tempo antes de entrar para a faculdade, né? Sim. Não, mas é uma situação limite em que um galho mudou uma vida, né? Assim, E ela tinha... Ela tava com a faca e o queijo na mão para entrar nas Olimpíadas, né? E um galho tirou ela dali. Sim. Ao mesmo tempo eu acho que ele consegue transitar bem entre esses tempos, assim. Acho que sim, acho que só às vezes algumas informações se dispersam um pouco para serem retomadas de um modo que não fica muito... sei lá, muito bem articulado, assim, né? Mas acho que é um trabalho virtuoso de roteiro, assim. Acho que sim, isso com certeza. É muito rápido. A gente estava falando sobre essa inteligência das personagens que rodeiam o assunto para ficar derivando de um modo absurdo, assim, mas o próprio roteiro é esse movimento também, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, agora tá rolando uma cena de pôquer. O que vocês acham dessa solução, assim, que ele achou gráfica? Para mostrar um pouco o jogo de pôquer também, ele faz algumas animações quase para mostrar quais são as cartas em jogo. Mas tem essa coisa do filme chamar a atenção para 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, né? Porque o que importa na cena? É interessante isso do jogo do pôquer e tu saber como é que funciona ali, o que pode estar valendo para tu perder ou ganhar por uma carta. Sim, ou a reação da personagem ali, assim, né? Então, mas é o nível de detalhismo, entendeu? É saber que o rei de copas que por faz isso ele... Sim. Na real é legal porque bota assim um pouco o conflito entre os personagens e bota o elemento da sorte do poker, que no fim o poker é muita sorte também, né? E é tipo isso, tem um cara lá fazendo um negócio, outro fazendo outro, e aí sai uma carta, né? Tipo, isso muda tudo de um jeito maluco. Sei lá. E aí, últimas colocações? Eu queria deixar uma pergunta. É meio idiota, mas sei lá. Eu não devia ter usado esse adjetivo porque eu vou apanhar, mas... a Jessica Chastain é conhecida, além de ser uma boa atriz, como uma militante da causa feminista. E esse filme foi lançado bem no auge do considerado movimento Me Too. E em toda entrevista a Jessica Chastain fala de quão é importante o papel feminino e o protagonismo feminino e tal. Vocês acham que esse filme é um filme feminista? É uma pergunta difícil de responder, porque eu não sou mulher, né? Começa por aí, mas... Não, é uma questão de conceito. Porque eu não sou estudioso do feminismo, então melhor. Mas se eu fosse mulher, eu poderia talvez não ser estudioso do feminismo e responder mais facilmente. Eu não sei, cara, se é um filme feminista exatamente, mas tem uma personagem forte e que, sei lá, resolve as coisas
com muita inteligência, assim, que é sempre apontada como inteligente, íntegra, né, assim, sei lá. É um filme Mas, sobre uma assim, mulher que tem poder sobre homens poderosos, então eu acho que diria que sim. Ao mesmo tempo, Mas- ela é colocada nessa cena de conflito com o pai como uma mulher que tá brigando, que quer ter poder sobre os homens porque brigou com o pai. Isso pra mim não é feminismo, isso pra mim é tipo depender de um cara ali, isso, sei lá, acho que ela pode ser inteligente e foda independente de precisar de um pai, assim, né? Essa cena eu acho que acaba sendo um pouco estranha por causa disso também. Sei lá, cara. Tu, o que tu acha? Tu que fez a Eu não pergunta? sei, eu fiz a pergunta porque eu não sei. Mas tu chegou a ver alguma entrevista? Ela defende o filme como um filme feminista? Sim, ela defende. Justamente por ser um ambiente masculino em que uma mulher está invadindo esse ambiente e tendo poder nele. Sim. É, Eu não vejo muitos argumentos contra, na verdade. Um pouco da psicanálise do negócio, mas eu acho que é mais isso, assim. aparentemente... E eles até tematizam um pouco o negócio do Freud, que ela fala na mesa de jantar, né? Que tem uma raiz bastante machista em toda a psicanálise. Mas... sim. Mas digamos que o filme seja feminista, ele não é panfletário. Acho Não. que nesse sentido, isso é interessante. Ele não tá assim. pesando a mão, ele tá O de personagem... uma forma transparente, colocando mulher importante Sim. no ambiente E masculino. tirando essa relação com o pai, que vai um pouco pra justificar quem ela é, que daí por isso que eu critiquei um pouco nesse sentido, ela é uma personagem completamente independente, assim, né? Tipo... A gente esqueceu de falar só no começo que a gente escolheu esse filme porque não estava passando nada no cinema. Esse é um filme que já passou antes, que a gente está resgatando, né? Sim. Enfim. A gente tava comentando também sobre possivelmente fazer sobre... Qual outro filme que a gente Hereditário. fez que é Hereditário. muito feminista? Hereditário. Qual outro filme que a gente fez que é muito feminista? O da Sofia Coppola. O da Sofia Coppola e qual outro? O filme do Spielberg. O The Post. eu The queria Post. comparar um pouco esse... Então, vamos fala aí. ao último... Eu queria comparar um pouco esse filme com The Post, porque pra mim eles têm alguma relação de assunto, por ser um pouco essa coisa de bastidor, assim, né? E... Ao mesmo tempo, pra mim, esse filme ganha fácil, assim, por ter muita sutileza. E o exemplo que eu penso tem justamente a ver com uma cena que... A cena é de tribunal, que as pessoas estão entrando em tribunal. No Spielberg tem uma cena em que tem, tipo, um monte de mulher fora do tribunal. A sutileza do Spielberg tem, tipo, 500 mulheres e só mulheres fora do tribunal pra ela entrar pra um tribunal cheio de homens. Esse filme não tá botando exatamente isso porque a personagem se sustenta como personagem forte feminina, então não precisa desse tipo de coisa, mas o que eu ia comparar é tipo, tem várias coisas que eu só reparei da segunda vez, da cena que ela entra no tribunal, por exemplo. Tem várias mulheres de russas. Tá, isso eu já reparei da primeira vez, mas o que eu ia falar era os jornalistas que estão cobrindo, eles estão sempre no fundo, assim, mas tu vê... Tem um monte de jornalista lá, porque eles estão lá com um bloquinho e tal, mas quando ela chega, elas só estão no fundo com os celulares, assim, pra pegar o que ela vai falar. Isso eu nem tinha visto da primeira vez. Não vi isso. É uma coisa que eu achei sutil, muito interessante, assim. Tipo, esse tipo de sutileza, comparado com o filme do Spielberg, pra mim valoriza muito o filme, assim, sei lá. Não sei nem se é sutilezas ou se é ele não é explícito com tudo. Ele se dá liberdade talvez de o Spielberg não é ficar que não explicando seja- cada coisinha, sabe? Talvez o Spielberg é que seja Né? meio grosseiro Sessão da nesse Tarde, sentido, assim. assim, né? Mas enfim, comparadamente é sutil, né? Sim. Mas então é isso. A gente tá pensando em assistir o Hereditário, porque muita gente tá me falando bem a respeito. Talvez fazer um programa, mas tirando isso não tem muitas coisas no futuro de grandes estreias. Talvez de a gente interesse ao faça o filme do podcast. Brissot, que entrou em plataformas super legais por aí. Bem, Super legal. bem interessante também. E Intriga Internacional vai passar no Cinemark, talvez também. A gente Então, pode... vocês que acompanham nosso podcast vão atrás desses filmes. Vocês e... que acompanham a nossa podcast. vocês três. E nos vemos no próximo episódio do A Conversação.
E humilha não a gente. adianta falar vocês três que acompanham o nosso canal, que eu não acompanho. A câmera acabou a bateria, acho que nos últimos 15 minutos. Puta que pariu, sério. Mas foda-se. É só a câmera. Eu boto... acabou a bateria. Desculpa. Ótimo, beleza, tranquilo. Vou ficar mais bonito. A gente podia fazer Os Incríveis 2, que estreia nessa quinta. Mas é desenho, cara. É um desenho. É um desenho. Eu vi um. Então, pô, mas legal. Prefiro o Gigante de É Ferro. o dos bonecos O Gigante vestidos de de Ferro, vermelho? É. Sim. Não, então você vai.